Boa tarde a todos e a todas. Mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico, um canal de difusão, grupos de trabalho, grupo de estudos e transmissão da psicanálise, com rodas de conversa com psicanalistas brasileiros e de outros países, artistas e profissionais de outras áreas do saber, o que possibilita também essa interface com a psicanálise. E na roda de conversa de hoje, temos como convidado o psicanalista e psiquiatra Felipe Leitzik-Leme, espero que esteja falando o nome corretamente, o sobrenome, e que vai nos falar sobre um tema bastante atual e de importante debate na clínica psicanalítica contemporânea. E Felipe está aqui conosco, seja bem-vindo, Felipe. Logo mais Obrigado. já faço a sua apresentação após os informes. Então, já passando para as informações, a nossa próxima roda de conversa será daqui a 15 dias, no dia 14 de maio, com a psicanalista e professora da Universidade Católica de Pernambuco, Silvia Ferreira, que vai nos falar sobre um tema de interesse de profissionais de diversas áreas e que, de certa maneira, dá continuidade a alguns temas trabalhados já aqui no espaço da nossa roda de conversa, que é um tema relacionado à clínica da criança na psicanálise. A apresentação da Silvia tem como título A Criança da Ciência e a Criança da Psicanálise. Então, no dia 14 de maio, numa quinta-feira também, às 16 horas, pelo Zoom, aqui do canal Travessia Campo Analítico. Aproveito esse momento também para agradecer as sugestões e também as interações, né, com o canal Travessia Campo Analítico, tanto no Instagram, no Facebook, como também no YouTube. Elas são muito bem-vindas, importantes e pelas quais agradeço. E ao fazer as interações, é importante que você também se inscreva no canal para acompanhar as novidades e também ter acesso ao link das rodas de conversa. Para aqueles que querem enviar alguma sugestão, comentários ou perguntas, é só enviar pelo direct no Instagram, né? E também abaixo da logomarca do Travessia Campo Analítico, é uma outra forma também, onde você clica ali, onde tem outros links, né? Você clicando ali vai abrir um campo onde você pode enviar a sua mensagem ou dar a sua sugestão. Outra informação também que perguntaram por aqui pelo direct em relação aos vídeos. Os vídeos eles não ficam alocados depois das rodas de conversa no Instagram. A alocação dos vídeos ela é feita no canal Travessia Campo Analítico do YouTube. Então todos os vídeos ficam lá, desde a primeira roda de conversa que já vai fazer um ano agora em junho, né? Então qualquer dúvida também é só entrar em contato que eu posso enviar o link diretamente. Informo também que terça-feira passada tivemos a segunda rodada do grupo de leitura comentada do livro do psicanalista francês Jacques Lee, que tem como título Um Furo na Realidade, Ensaios sobre o Real Traumático. Um livro que traz um trabalho primoroso na circunscrição do real traumático. O livro está em francês, mas as pessoas que estão participando do grupo de leitura, que inclusive está, nesse caso, sob a minha coordenação, já recebem o material em PDF traduzido para o português. Se alguém tiver algum interesse em participar desse grupo de leitura comentada, ainda dá tempo, é só entrar em contato em um desses canais aí mencionados do Travessia. O grupo se encontra às terças-feiras, quinzenalmente, às 18, com uma hora de duração. Então, dados os devidos informes, eu quero dizer que é com grande satisfação que damos início à roda de conversa hoje, trazendo o psicanalista e psiquiatra Felipe Leme para compartilhar conosco as suas reflexões em torno desse tema tão delicado quanto decisivo. Entre o sintoma e o nome, o que o diagnóstico nomeia? Partimos de uma interrogação potente. Ser nomeado é uma aventura? A pergunta se faz porque podemos dizer que, no que confere a nomeação, não se trata apenas de receber um nome, ou talvez um rótulo, como é o caso muitas vezes do diagnóstico. O que na trama simbólica, por exemplo, pode abrir possibilidade quanto às fixações, quanto ao diagnóstico. Isso é necessário? Nomear é algo neutro? Tem efeitos? Não tem? O que de fato é nomeado? Vivemos em um tempo em que o diagnóstico psiquiátrico muitas vezes é rapidamente incorporado à identidade do sujeito.
Muitos sujeitos demandam diagnóstico e já chegam muitas vezes na clínica, no consultório do psicanalista, identificando-se e com um conhecimento, inclusive, que ultrapassa o conhecimento superficial. Já não se trata, então, apenas de ter um sofrimento, mas de ser esse sofrimento através de um diagnóstico. Essa passagem, por vezes instantânea, parece dispensar uma pergunta essencial: o que exatamente esse nome diz? Ou encobre da singularidade de quem o recebe? Não seria nesse ponto que a psicanálise se distinguiria, na medida em que o diagnóstico ele não seria um ponto de partida fixo, mas uma hipótese de trabalho em direção da cura? O que acontece com o sujeito quando ele passa de alguém que sofre para alguém que é seu diagnóstico? É a partir dessas perguntas é que vamos, então, receber hoje o Felipe Leitsky Leme, que é psicanalista, psiquiatra, com formação pelo Instituto Felipe Pinel, no Rio de Janeiro, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, também do Rio de Janeiro, e da Associação Lacaniana Internacional, em Paris. Felipe, seja muito bem-vindo à roda de conversa do Travessia Campo Analítico e penso que podemos iniciar a primeira questão, puxando a questão da própria roda de conversa, ali da própria chamada, que é a seguinte, né? Entre o sintoma e o nome, o que o diagnóstico nomeia? Vamos começar por aí? Vamos, muito obrigado, Antônio, pelo convite. É um prazer estar aqui. Fiquei bem entusiasmado com o convite, com a sua sugestão de poder falar algo que atravessasse, né, esses dois campos de saber em que eu me relaciono constantemente no meu dia a dia, né? Um da psiquiatria e o outro da psicanálise, né? Então, muito obrigado mais uma vez. E quando você também mandou, né, enfim, a sugestão do título para esse encontro, e aí eu retomei, mesclando a sua sugestão com, enfim, uma montagem ali, e surgiu isso, né, o que o diagnóstico nomeia entre o sintoma e, e o nome, né? Por Uhum, quê? É interessante, essa semana mesmo, fui reler uma parte do Seminário 3 e tem um capítulo das psicoses, né, do Lacan, uhum, e no capítulo 11 ele vai falar exatamente sobre algo que fica na interseção ali, pelo menos o Lacan também, que fez essa formação pela psiquiatria, né, da psicanálise e, de alguma forma, com esse nomear, que é o fenômeno, né? uhum, O Lacan vai dizer, e eu concordo com ele, que a psiquiatria moderna começou a fazer do fenômeno compreensão e desistiu, de alguma forma, de tentar explicar o fenômeno. E uhum, isso fica a um nível muito superficial, muito superficial. E ele, então, pelo discurso psicanalítico, não mais psiquiátrico, né, e nem fenomenológico, ele tenta, de alguma forma, explicar o fenômeno, né? No caso ali, ele estava falando da paranoia, né, e das uhum, alucinações verbais, né, enfim, que porque o seminário todo era sobre isso que nomeia-se psicose, né? uhum, sim, Psicose, e que se faz esse paralelo constante, importante, né? Hoje em dia menos até, hoje em dia menos, mas naquela época, acho que até uns 15 anos atrás, fazia-se muito essa distinção, essa aproximação e distinção, né, entre neurose e psicose, né? uhum, E quando o sujeito está aqui falando, né, na consulta, numa análise, enfim, de que serve de fato essa nomeação? Isso é uma pergunta, né? E ao longo eu vou respondendo. Isso foi uma primeira pergunta, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E vou retomar um pouco filosoficamente, né? Enfim, é curioso, mesmo por uma via de crença, né? Da crença,
O nomear é algo do humano, né? O homem é aquele que nomeia, né? Já Uhum. lá, é, já lá da Bíblia, e tomando a Bíblia como texto mítico, né? Enfim, já estava lá digamos assim, a função do homem era nomear, né? Aquilo que foi criado, né? E naquele Uhum. momento, ainda pensando na criação como sendo algo do divino, né? Nessa lógica. Só que não, hoje a gente sabe que o único ser, a princípio, que cria é o homem, né? Enfim, trazendo Uhum. mais para algo existencial, enfim, menos mítico, o criar e o nomear. E eu acho que o nomear é uma criação, isso faz parte do homem. Ele precisa, através da fala, de alguma forma, nomear aquilo que ele experimenta, né? Suas Uhum. sensações, aquilo com que se relaciona. É, é importante que isso aconteça, né? Essa Uhum. pergunta que você faz, né? Nomear é uma aventura? Isso foi uma citação, né, do Sartre, Ah, no Tô pegando da sua livro citação, enviada. Exatamente. Saint-Genet, Comedian e Marty, que ele vai dizer que ser nomeado é uma aventura. É bacana isso, né? Porque é, eu, pelo menos, enfim, né? Sempre pensei, né? Ah, de onde vem meu nome? É comum a gente Uhum. se perguntar isso, né? De onde vem meu nome? O Sim. que significa meu nome? Por que meu nome? Né? Enfim, eu pude perguntar isso diretamente aos meus pais, sei mais ou menos um pouco dessa história. Mas será Uhum. também que eu me identifico com isso que eles imaginaram para o meu nome, né? Enfim, Sim. não... Sim. Às é, vezes você é nomeado e não aceita, recusa essa nomeação, né? No caso do recusa, nome, não, né? recusa esse nome próprio, até porque não é um nome próprio, né? É Uhum. necessário isso, é necessário uma apropriação do que a gente chama de nome próprio, né? Sim. Às vezes a gente se identifica muito mais com um apelido do que Uhum. com o nome que nos é dado, Uhum. né? Sim. Então, eu durante muito tempo me identifiquei, e ainda me identifico. Tem pessoas que até hoje me chamam por um apelido que é Fio, e, Uhum. e na própria família, minha irmã me chama de Fio, minha irmã não me chama de Felipe. Uhum. Sim. Então, teve essa renomeação ao longo, por um período da vida, e que resta, né? Hoje eu sou Felipe para uns, Fio para outros, para minha mãe, Fi, enfim, são Uhum. Sim. muitas derivações de um nome. Sim. Então, e isso remete à pergunta, né? Quem eu sou? Né? Uhum. E o que saber também, né, dessa história, de alguma forma, impacta também nessa minha Uhum. apropriação do nome, né? É, o significado, né? Se eu colocar lá Felipe, é, e foi o que foi passado, e provavelmente vai estar lá, está sempre amigo dos cavalos, né? Enfim. Será que eu Uhum. realmente sou amigo dos cavalos? Não sei. Sim. Mas portam esses significados, né? Sempre vem com significado. Isso é interessante. Quando a gente nomeia algo, e aí voltando para o Lacan vai dizer que toda vez que a gente nomeia algo, no instante seguinte, a gente tem que perguntar o que é aquilo que a gente está nomeando. Uhum. Por quê? Se a gente entende o nomear uma ação simbólica, né, de simbolização, toda vez Uhum. que a gente tem um marco simbólico, imediatamente aquilo faz uma marcação no tempo. Uhum. Todo Um ato de corte, né? Um um corte. corte, faz um Uhum. corte no tempo. O Uhum. que antecedeu até ali e o que disso que se antecedeu vai estar sendo relançado através disso, né? Uhum. Através desse corte. Então há, eu costumo dizer, um encadeamento de acontecimentos que em algum momento vão chegar nesse ponto de simbolização, de nomeação, né? E que esse nome, de alguma forma, vem a ser uma criação, mera criação,
E se essa Uhum. criação depois vai ter o que a gente pode chamar de uma invenção, né? Que é, essa criação que só o tempo vai chamar de invenção é essa criação que, de alguma forma, desempenha uma função. E penso muito numa função relançar, de relançar não o todo dos acontecimentos, porque isso é impossível, Uhum. mas algo que se deu da soma, né, da soma desses acontecimentos. Eu Uhum. usei a palavra soma porque isso começa a dialogar com o corpo também, né? Uhum. Uma distinção entre corpo, soma, somático, Uhum. né? Uhum. Se a gente pensa, a psicanálise, ela cria um campo de saber a partir do momento que ela cria um campo epistemológico próprio. Uhum. Né? O Freud começa a atender, não só ele, né? Ele e os seus contemporâneos, neurologistas, eles começam a atender aquilo que era chamado de doenças dos nervos, né? E que não Uhum. tinham um diagnóstico a não ser esse diagnóstico genérico, né? Eram as doenças dos nervos, né? Uhum. Com sintomas e acontecimentos, fenômenos, né? Que não correspondiam a nenhum achado, a nada, a nenhuma localização anátomo-patológica, né? Uhum. No discurso médico. Uhum. Então, era um, era um sofrimento, vou colocar dessa forma, que eram acontecimentos que geravam um sofrimento, né? Que esse sofrimento precisou somar-se, ganhar corpo, né? Somatizar, para que todo um campo de saber, mais particularmente alguns, no caso Freud e seus colegas, seus contemporâneos, começassem a poder nomear alguma coisa distinto. Né? Então, o Freud ele introduz muitas nomeações, muitas expressões novas. Né? Tanto é que hoje mesmo a gente fala, né? Está falando muito, vou falar mais o mais contemporâneo, lacanês. Né? Uhum. Sim. Sim. Lacan vem reintroduzir essas nomeações, essas invenções. Né? Então, Sim. isso é interessante porque essa, essa linha tênue entre lidar com aquilo que não tem nome, mas que faz soma, que faz corpo, que somatiza, isso eu penso que até hoje é essa sutil linha, se há uma linha, Uhum. enfim, há algo é, entre um diagnóstico, um nome e Uhum. o sofrimento psíquico. Uhum. O, e é curioso, né? Porque o Freud vem da neurologia, mas se apropria de alguns nomes e diagnósticos da psiquiatria, né? Psicose. A psicose Uhum. é um termo cunhado já no saber psiquiátrico, né? Tinha psicose Sim. maníaco-depressiva, o Sim. próprio Pinel, né? Enfim, tinha o tratado dele sobre as psicoses maníaco-depressivas, já lá no início, em 1800 e pouco, início do século 18 ou 19, agora eu confundo isso, Antônio. Uhum. 1808 é século 19. Freud 19. É, 19. Não, o Uhum. Pinel já Ah, antes, sim. lá com a Pinel antes. psicose, com a palavra, Uhum. com o nome, com o diagnóstico psicose, né? Uhum. E que mudou, né? Mudou. A própria psiquiatria, curioso. Eu costumo dizer que a psiquiatria, de fato, ela é a especialidade mais humana da medicina, né? Porque ela lida com aquilo que não tem um correspondente anátomo-patológico. A psicanálise, pela neurologia, englobou parte também desse sofrimento, né, do que a gente chama de Uhum. aparelho psíquico, né? Uhum. E, e hoje temos a neurologia, temos a psiquiatria, a psicologia, que também é muito contemporânea a tudo isso, e a Uhum. psicanálise, né? Uhum. E é interessante porque
como psiquiatra, eu fui me dando conta da limitação desses diagnósticos. Uhum, Porque eu fui apresentado a uma psiquiatria da reforma psiquiátrica, e uhum, já começa principalmente imbuída de um, de um, de um lema, de um ideal, que é desestigmatizar a loucura. E é uhum, interessante pensar nisso, porque sim, como a loucura e como a psiquiatria hoje tem um outro lugar mesmo, nesse sentido, a reforma psiquiátrica tem cumprido cada vez mais o uhum. que se propôs a fazer. Se eu não me engano, foi um movimento que começou na Itália, né, com Franco Basaglia, não foi? Começa na Itália, com Franco Uhum, Basaglia, em uhum, Gorizia, perto de Trieste, mas é em Trieste mesmo que se organiza enquanto movimento e começa a ganhar força. É interessante, uhum. um dado, eu terminei minha residência de psiquiatria em Trieste. O Ah, campo bacana. o campus de pesquisa da Organização Mundial de Saúde em saúde mental é Trieste. Uhum, Então, foi a partir da experiência de Trieste que começaram as novas diretrizes para o que a gente chama de uma psiquiatria reformada, que tem no uhum, seu âmago esse objetivo de tirar o estigma que a loucura portava da violência, né? É muito comum associar a loucura à violência e a uhum, loucura a algum prejuízo, algum prejuízo cognitivo, né? uhum. Numa lógica incapacitante, numa lógica capacitatista, né? Enfim, nesse Uhum. discurso. E Sim. é curioso que tanto a psicanálise precisou muito se servir do conhecimento leigo, né? Para poder fazer e nomear e renomear e poder questionar o nome que já vinha dado, né? O Uhum. Freud tem análise leiga, hoje a gente sabe Sim. como que o analista se forma, não Uhum. mais sendo necessário fazer um curso de ser psiquiatra ou psicólogo, como foi durante muito tempo, né? Enfim, hoje Uhum. isso não é mais uma condição. E a psiquiatria é um dado que eu pude ter acesso e a essa história lá em Trieste, que é o seguinte: a Itália, a partir de algum ano que agora eu não vou saber precisar, ela deixa de ter o serviço militar obrigatório e começa a ter como opção o serviço civil voluntário. Uhum. Então, se você nega por qualquer objeção de consciência manipular ou se servir de armas, você tem como opção o serviço civil. E o Uhum. serviço civil italiano, para o jovem que está entre 18 e 22 anos de idade, eu acho que tem esse limite de idade, você escolhe uma área de atuação: saúde, educação ou assistência social. Uhum. Com essa lei e com esse movimento, muitos italianos começaram a ir para os hospícios. E aí o conhecimento leigo começou a questionar a psiquiatria. Opa, opa, Uhum. opa, opa, calma aí. Por que que está tendo essa conduta com essa pessoa? Né? Aí não era nem mais esse paciente, aí, enfim, começa a mudar. Por que Uhum. isso? Então, isso possibilitou a entrada desse saber leigo e o furo nesse saber totalizante que a psiquiatria Uhum. até então portava. Né? E aí começa a reforma psiquiátrica, Uhum. lá tem a Lei 8080, em 1980, Uhum. que é Sim. assinada. No Brasil, a lei da reforma psiquiátrica é dos anos 2000, né? Enfim. Uhum. E aí Sim. teve isso no Ocidente. Né? Hoje, a Itália e o Canadá são os únicos países que não têm hospital psiquiátrico. Uhum. Né? Sim, e na história assim da reforma psiquiátrica e também da psicanálise, houve um momento em que a psicanálise e a psiquiatria eram casadas, né? De certa forma tinha uma aliança ali, né? E que depois parece que se desfez, né? Olha, Parece que... é uma relação de vai e vem, vou chamar assim, sabe, Antônio? Porque se a gente pega hoje, né, e isso está voltando a ser questionado, digamos, né? Enfim, a gente tem aí uma crítica, por exemplo, hoje, bem atual ao DSM, né?
uhum, Hoje, o DSM, que é o Manual de Diagnóstico em Saúde Mental, né? sim, É, ele tem várias versões, hoje a gente está no quinto DSM, né? Mas ele é criado em 1952, o primeiro DSM, e uhum, vem uma criação norte-americana com o intuito de padronizar os estudos científicos dessa ciência positivista que a gente adota uhum, até hoje, né? E dessa ciência baseada em evidência, enfim, uhum, que tentou-se, né, essa ciência e essa ciência médica, tentou, de alguma forma, organizar e padronizar para os estudos clínicos, né, a uhum, partir dos fenômenos, né? Então, uhum, os fenômenos são descritos há muito mais tempo, né? uhum, sim, Desde então, a psicologia ali começa a degenerar os fenômenos, né? Os uhum, diagnósticos, na verdade. Tem um livro uhum, de uma tese de doutorado da Unifesp que se chama, eu esqueci o nome da autora, infelizmente, mas é um livro muito bom que se chama Loucos e Degenerados. uhum, E nesse doutorado, é, é uma autora, a autora acaba fazendo essa história de como a fenomenologia ela foi constituindo esse arcabouço, né, das síndromes uhum, e dos transtornos, e que é o que o Lacan começa já a criticar depois, que o que vinha de uhum, maneira a explicar, em algum momento, se dá como compreensão total, né? uhum, Mas se dá por isso. Isso começa a partir de uma necessidade desse modelo de ciência de replicabilidade dos seus resultados, né? Porque uma ciência baseada em evidência, ela uhum, traz uma das suas condições é a replicabilidade. Então, ela começa a se tornar meramente descritiva, uhum, sim. né? E, Começa a se criar um nome vazio, digamos assim, foi o que eu uhum, pensei agora. sim. O Felipe, assim, eu quero pegar até esse gancho da questão aí do diagnósticos, né? Para a gente pensar o seguinte, né? O que você acha, né? Por exemplo, hoje na clínica contemporânea, né, do psicanalista, é muito comum o paciente ele já chegar se diagnosticando, né? Às vezes ele nem passou pelo psiquiatra, mas ele foi lá, ele leu o DSM, ele, ele leu vários tipos de sintomatologia, né, e de descrições, ele chega se autorrotulando, ele já chega se autodiagnosticando, né? E o que é que você acha disso? Olha, isso é um desafio. É um desafio. Eu recebo paciente hoje como psiquiatra, hoje tenho recebido cada vez mais as pessoas já procurando como psicanalista. Alguns hoje nem sabem dessa minha formação, isso é interessante. Aham, Mas eu recebo bastante paciente que me busca realmente por uma consulta em psiquiatria, né? E isso uhum, acontece muito, né? sim, Hoje o diagnóstico da vez é o déficit de atenção, né? Enfim. uhum, E o autismo também entra bastante, né? Hoje sim. muitos, mas Tá é com o leque isso. bastante aberto, né? O transtorno do espectro autista hoje É, tem eu li um artigo, inclusive, que falava sobre o autismo e que dizia que era um espectro sem um tamanho. espectro sem tamanho, porque, enfim, justamente vem isso. Se você pega um livro de fenomenologia, a cada capítulo você faz um diagnóstico próprio. Eu Uhum, desafio a quem é você, a qualquer sim, pessoa. E hoje, com esses robôs e a dita inteligência artificial e esses algoritmos, isso é uma coisa que ficou muito fácil, né? Assim, de uhum, fato. sim, Chega-se a pensar até que nem precisa mais do psiquiatra ou de qualquer outro profissional de saúde mental, sim, né? Porque tem voz, tem a simulação de um diálogo, né? Enfim, então, sim. de fato, No, as uhum. pessoas chegam, diga. Não, eu pensei também no caso, né, porque tem esse que chega, né, com um autodiagnóstico a partir das suas leituras, das suas pesquisas, e tem aquele paciente também que passou pelo psiquiatra, né, ele estava fazendo, por exemplo, análise, já me ocorreu um caso assim,
pessoa estava fazendo análise, foi lá, passou pelo psiquiatra e chegou. E quando chega, aí diz: Ah, que bom que o diagnóstico foi esse, porque ele se agarra aquilo ali, ele se agarra aquilo ali como uma boia salvadora, É, né? tem uma coisa aí, tem esse que chega e tem esse, mas isso é curioso, Antônio, porque, como eu falei, o nome, ele, e aí eu entro um pouquinho na pergunta, o que que um diagnóstico nomeia, né? Uhum, É, o nome, quando ele vem, quando uma pessoa é nomeada, se nomeia ou nomeada por outro, né? Às vezes ela já uhum, se nomeia e esse outro, dotado desse suposto saber, né? Enfim, da uhum, psiquiatria, corrobora isso. Então fala, não, é isso mesmo, né? uhum, Tem um primeiro momento em que o nome, como eu falei, ele é sempre ambespectivo, né? Ele sempre vai ter, ele vai se remeter a uma série de acontecimentos, fenômenos da história desse sujeito, que pode, de uhum, fato, criar esse sentido, sabe, uhum. Sim, inicial, mas uhum. aí, e isso dura um tempo, ainda bem. Sim, sim, claro. Claro, é tanto que nesse caso não durou muito, né? Porque até o trabalho da análise foi interrogar isso também, Exatamente. né? Foi justamente interrogar essa cola aí, né, que ele fez nesse primeiro momento, né? Porque vem tudo isso, vem essa É, descrição, dá sentido, e aí sim, começa a compreensão e não a explicação de algumas sim, coisas, né? E que conforta, quem não busca um certo conforto nisso, sim. e eu acho que faz parte também. E aí Uhum, vem esse segundo momento em que, poxa, mas e aí? O que que eu faço com isso? uhum, Enfim, sim. E a dependendo, né, análise entra Felipe? muito aí. Aham, é. E às vezes também, né? Às vezes eu fico pensando que dependendo da, se a gente pensar nas estruturas, né? Dependendo da estrutura, a pessoa até se ancora ali mesmo, né? Porque é uma forma de ancoragem também, né? Que sem isso talvez ela escape aí, né? Ela não tenha bordas, né? As bordas aí se rompam, né? Talvez. Para uma estrutura, né, que a gente vê que, digamos assim, já tem uma fragilidade talvez maior, que facilmente o que a gente hoje chama de nó de estrutura, né? O Lacan vai dizer, inclusive, que a estrutura, o único fenômeno em si é a estrutura. É. Uhum, E ele sim. começa depois até a inventar os nós, o nó Uhum, borromeano, na verdade, né? Para fazer uma alusão imaginária do que simbolicamente a estrutura como superfície dá. Então, uhum, o nome, dependendo da estrutura, né, que esse sujeito, que estrutura esse sujeito, né, nesse indivíduo, o nome, o diagnóstico, ele, ele, esse mecanismo do sentido, de alguma compreensão, ele tem esse efeito também de alguma estabilização, né? Eu não coloco isso de maneira tão negativa, sabe? Ele tem esse uhum, mecanismo, essa função, essa ação de alguma estabilização que permite, inclusive, a sequência num trabalho uhum, analítico, né? Porque uhum, sim. é, às vezes não há análise sem uma primeira identificação. A gente, se não tiver uma primeira identificação, não, Uhum, não há algo que suporte a transferência, né? Que é o método sim, pelo qual a gente age no real, né? sim. Então, quando isso acontece, aí eu penso que é o trabalho para o psicanalista também, ouvir de fato, né? O que que esse nome, o que que esse diagnóstico está nomeando ali para aquele sujeito, inclusive no sentido de possibilitar mesmo a transferência, que a transferência continue, Uhum, né? Ajuda sim. nesse sentido. Sim, Sim. claro. Sem transferência não vai ter a análise, por exemplo, né? E sem essa primeira identificação, Uhum, também não. é.
sim. E eu fico pensando também nessa questão do. Isso que você trouxe do Lacan, né? Quando você disse que o Lacan, no final das contas, vai dizer que a única estrutura é o nó. Mas eu fico pensando, no seminário das psicoses, ele critica ali a questão da fenomenologia, né, do fenômeno em si, mas ele, de certa forma, ele preserva na escuta os fenômenos elementares, né, que ele chama de fenômenos elementares, né, para, por exemplo, as entrevistas preliminares, né, ele preserva isso, né. Ele preserva, mas é importante isso, ele preserva e as usa para explicar. Eles não, e isso é a diferença. Sim, Eles sim, não como uma compreensão do todo, né? Que sim. é o que acontece muito hoje, né? O próprio diagnóstico TDAH, E é como uma hipótese de trabalho, né, Felipe? Como uma hipótese, né? como Uhum, hipótese, ele recolhe os uhum, fenômenos, usa esses fenômenos não como compreensão, mas como explicação de algo uhum, que ainda está em investigação. Isso é muito importante. sim. É, E e não está também para a própria, compreendido. sim, e também para a própria condução do analista, né? Porque como o analista conduzir a partir disso que ele escuta, né? Porque, por exemplo, vai que o cara tem lá uma estrutura, né, que seja uma estrutura realmente, vamos dizer assim, da psicose, né? E o analista faz uma intervenção lá em que vai fazendo intervenções em que acabam provocando um surto no cara, por exemplo, né? É. Então, porque a gente trabalha com real, né? O trabalho então, Olha, em vez de, em vez de construir bordas, vai fazer furo onde já está furado, né? Por exemplo, né? é uma possibilidade, inclusive em pessoas, isso é interessante, inclusive em sujeitos que a gente nomeia, né, como neurótico. A gente Sim. porque a transferência, ela não é da ordem do sentido. Então a transferência em si, ela lida com a loucura, né, com a Uhum. loucura do sujeito. Não é com o Sim. que Não faz deixa de sentido. ser. Uhum. Não é. Então, alguém, como é o próprio Lacan que fala, né, que o divã é a antecâmara, a antessala da loucura, né? Uhum. Então, numa travessia do fantasma, por exemplo, que é o que a gente fala, né, da neurose, né, é, Uhum. não é sem atravessar a sua própria loucura. Uhum. Então, de fato, no manejo da transferência, a hipótese te faz, de alguma forma, não precipitar algumas coisas. Isso é importante. E quando Uhum. falando assim, isso é importante para a neurose e para a psicose. Para a Uhum. psicose, por exemplo, e aí tem alguns sinais assim que acontecem na clínica, né? Com mais de uma pessoa. É, realmente, eu já testemunhei isso, porque eu atendo sujeitos psicóticos, né? É, Uhum. em análise, né? Uhum. E eles não suportam não ter o olhar. Uhum. Não, Sim. inclusive, assim, de tentar, né, a passagem para o divã. Não Uhum. permanecem, não Sim. ficam. Em algum Uhum. momento pedem para retomar para a poltrona, entendeu? Uhum. E aí, por exemplo, aí vai falar, não é análise? Não, claro que não. É, de alguma Uhum. forma, escutar, né, também, Sim. escutar, Sim. acolher Uhum. isso que é possível de uma linguagem, né, para aquele sujeito, Sim. né? É, É, o Lacan até traz o secretariar também, né? Em isso, alguns isso. casos, né? O secretário do alienado que ele traz, né? Hoje, né, por exemplo, você sabe, eu já falei isso uma vez sobre um caso clínico de uma pessoa que eu comecei atendendo online e Uhum, tinha algo no discurso que parecia, que lembrava algo paranoico, paranoico. uhum, Mas era online, conheci online, comecei online, a pessoa morava fora do país, a família mora aqui no Rio de Janeiro, ainda mora fora do país essa pessoa. E aí, é, veio passar uma temporada aqui e pediu, né, para que a gente se conhecesse pessoalmente. E aí veio aqui, uhum, enquanto estivesse aqui, para poder fazer as sessões sim. presenciais. E eu me dei conta que a hipótese de uma estrutura psicótica,
quando teve esse primeiro encontro, e justamente pelo olhar, Uhum, foi assim de uma revelação, sabia? uhum, E aí eu uhum, comecei a pensar o quanto que para sujeitos psicóticos a tela tira alguma dimensão do olhar que uhum. possibilita um processo analítico. Muito Olha só que interessante isso. interessante. A Muito tela é, interessante, é importante, né? É importante. é, então assim, é, e, e teve sempre essa, né, essa Uhum. interseção entre psiquiatria e psicanálise. Uhum. É, Eu achei interessante também quando você traz, né, essa a questão do neurótico e faz essa alusão à loucura, né, no sentido de que ele tem que atravessar, fazer a travessia da sua fantasia, né, a travessia do seu fantasma e ir atravessando a sua própria loucura. E a gente pensando também que a loucura, né, seria a própria alienação dele, né? Também, porque ele tá? está alienado aos significantes, às suas marcações significantes, etc., né? E ele vai cair no mesmo lugar do alienado, do lado de lá, né? Do lado do alienado que o psicótico que também era chamado de alienado, né? Não tem como sermos sem essa alienação inaugural. Sim, A gente precisa, é importante que sejamos, em algum momento da nossa existência, que passemos por essa alienação. sim. Isso é tirar o estigma também da palavra, né, da palavra alienação, que hoje a gente Uhum, usa de maneira muito pejorativa, né? sim. Muito por conta daquilo, o alienado é associado à loucura, ao Uhum, psicótico, e aí sim. no vulgarmente ficou como uma pessoa alienada que não consegue dar conta, ou que é desprovido de alguma inteligência, enfim, Uhum, sim. usa o É, alienação política, enfim, aí sim. começam várias possibilidades. Mas não Sim. há nenhum sujeito que não tenha sido inaugurado por uma alienação. E Uhum, isso nos interessa muito na análise. sim, com certeza. Felipe, são 16h50, passou super rápido, né? Olha, é verdade. Super rápido, mas antes de terminar, assim, antes de encerrar, eu gostaria de retomar só algo que você trouxe lá no início, né? Quando você falou da questão ali da Bíblia, no sentido mítico, e da questão da nomeação, porque quando você falou disso, eu lembrei de imediato, eu falei, não, vou deixar para falar disso no final. Porque eu lembrei de uma cena do filme de Zeffirelli, né? Um filme que fala sobre a história do Jesus Cristo, né? E uma cena em que o Jesus Cristo se encontra no Rio Jordão com o João Batista, que estava esperando por esse encontro já há muito. E ele encontra esse Jesus que vai até lá e ele fala assim: És tu o filho do. Aí o Cristo fala assim: Tu o dizes. Aí ele diz assim, eu acho muito bacana isso que ele fala, tu o dizes. Aí ele fala assim, sim, eu digo e reconheço, nomeia, né? Eu digo e Ele reconheço. nomeia. Aí ele fala assim, então assim eu sou e serei. Né? Olha que interessante que ele realmente Então, deixou para o humano ali nomeá-lo, né? Até isso. é, exatamente. Até, foi muito bacana, assim, né? Então, eu lembrei disso porque eu acho que isso tem a ver, né, com essa questão do, do, do que se nomeia, ou do se perguntar também, né? Porque quando se fala tu o dizes, é você que está dizendo isso, né? Você também, de certa forma, está perguntando, né? O quê? Né? O que é que tem nessa nomeação? Por quê, né? Como? Depois aceita, tudo bem, mas questionou, né? Então, eu queria trazer isso para o final, para Obrigado. esse exemplo que eu acho muito bonito ali na história do cinema, acho que foi muito sensível ali da parte do Zé Firelli ter colocado esse diálogo dessa forma. E te agradeço muito aí pelo teu aceite para essa roda de conversa. Achei muito interessante, muito descontraída também, né? E acho que vai ajudar a muitas pessoas no sentido de refletir sobre essa questão da nomeação, sobre essa questão dos diagnósticos, né? Da clínica também,
Muito obrigado, Felipe. Eu Dava para conversar agradeço mais mais uma vez. vezes. Obrigado, é só falar que eu venho, é um prazer. E é isso, que sirva de reflexão, já está ótimo. Está ótimo, sem compreender nada. É isso aí. É isso É isso aí. aí. Vamos refletir e perguntar, né? Mas perguntar Isso, mais, né? isso. Às vezes as perguntas são mais importantes que as próprias respostas que a gente encontra, né? É como a gente lida com a IA hoje, é o prompt, não é? Tem que saber perguntar. É mais importante do que a resposta. Tá bom então, querido. Um Um abraço para abraço. você. Tchau, tchau.